Olá, pessoal! Hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho pra vocês, que é o vídeo de leituras do mês de agosto. Infelizmente, no mês de agosto, eu não consegui ler tanto quanto eu vinha lendo nos outros meses de 2020. 2020 começou pra mim muito bom nas leituras. Em janeiro eu fiz 9 leituras. Depois, durante os outros meses, eu fui fazendo 6, 7, 8 leituras. Mas eu tô muito satisfeita comigo mesma, porque se vocês acompanham o canal há mais tempo, vocês devem lembrar que às vezes eu passava até 2 meses para conseguir ler um livro de 500 páginas. Então assim, mesmo lendo apenas 3 livros agora no mês de agosto, eu tô bem contente, porque eu tô conseguindo ler muito mais do que eu lia em todos os outros anos. E o primeiro livro que eu peguei, então, para ler agora no mês de agosto foi Livre para Recomeçar, da Paola Alexandra. Eu tava com uma expectativa muito grande nesse livro e também com muito medo de não gostar, porque eu não tenho tanta intimidade assim com os livros de romance de época. Eu já li algumas coisas, li uma coisa ali, uma coisa pra lá, mas não é um gênero que eu leio com muita frequência. E bem, esse aqui é o livro da Paola, né? Mas eu confesso que eu gostei até que bastante. Logo no início desse livro, a gente vai ver a personagem principal, a Anastácia, que ela está presa em um manicômio aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E os primeiros capítulos, eles intercalam entre esse presente da personagem principal, né, da Anastácia, e o passado dela, que vai nos contar como é que ela foi parar ali. Bem, acontece que a Anastácia, ela era casada com um homem que conquistou o coração dela, ela casou apaixonada, só que aquele carinho, aquele afeto, aquele cuidado todo que ele demonstrava pra ela na frente da família dela era apenas uma máscara. Esse então marido, ele é muito brutal com ela, ele agride ela fisicamente, ele queima ela com um cigarro, ela tem várias cicatrizes pelo corpo. Acontece que a Anastácia acaba descobrindo um segredo do marido, e para que ela não coloque a boca no trombone, não dedure ele, enfim, ele faz com que ela passe por louca. Ele já fazia isso há algum tempo, ele proibia ela de sair de dentro de casa e ela tinha fama já na sociedade de desajustada, de ser meio instável. E aí, quando ele diz então que ela tá tendo um colapso histérico, né? Os juízes acreditam, todo mundo acredita, obviamente, porque o homem tá falando, não é mesmo? E ela acaba sendo internada nesse hospício. Esse aqui é um livro que é muito complicado dizer muito mais da história para vocês, porque a sinopse dele também não revela muita coisa. A sinopse diz que ela saiu do hospício, que ela conseguiu se libertar desse casamento que é odioso e que ela vai precisar recomeçar a vida dela de alguma forma. E também fala do personagem masculino que ele também precisa se libertar das correntes do passado para conseguir seguir com a vida dele. Mas não diz muito mais do que isso. E isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Como é que ela conseguiu sair do casamento se naquela época não tinha separação, não tinha divórcio, enfim... Como é que ela conseguiu sair? E eu não sei se eu posso dizer isso pra vocês, eu não sei se eu posso contar isso pra vocês, porque eu acho que como a sinopse não diz, seria um spoiler, então eu prefiro não dizer. Mas eu gostei bastante aqui do livro. Teve um momento em que a leitura ela ficou muito arrastada pra mim, ela ficou chata, porque simplesmente contava o dia a dia da Anastácia e do Benício. Ela não falava mais nada estava acontecendo na história, e eu sou uma leitora de mais ação, eu sou uma leitora que gosta mais de suspense, de mistério, de ação, de batalha, de guerras, enfim. E essa monotonia do dia a dia em que ela estava ali estudando, ela estava ali batalhando para saber como é que ela ia fazer para continuar com a vida dela, né? Ela estava tentando ajudar outras mulheres que passam ali pela mesma situação, e ela estava conhecendo o Benício, e o Benício estava conhecendo ela. Essa parte do livro, ela foi um pouco chata, um pouco arrastada pra mim, e eu acabei demorando muito mais pra ler o livro do que eu gostaria de ter demorado. Foram 2 semanas pra ler esse livro, que tem 398 páginas, eu deveria ler tipo em 5 dias, mas enfim. Quando a história rumou para o final, que ela começou a chegar no final,
algumas coisas começaram a acontecer e começou a movimentar a vida então desses personagens e a história ficou mais interessante. Eu gostei bastante da forma como a Paola desenvolveu os personagens. Aqui a gente tem um personagem principal masculino que assim, que é um príncipe encantado, literalmente ele é um príncipe encantado, ele não tem defeito nenhum. Já a nossa personagem principal feminina, ela, nesse quesito, ela é muito mais bem trabalhada, muito mais bem aprofundada, ela tem medos, receios, neuras, angústias, e ela parece muito real. E acho que esse é o único ponto de crítica realmente que eu tenho quanto à história. Eu achei que o Benício e o irmão dele não foram bem aprofundados. A história da vida deles ficou muito superficial e tinha tanto potencial a história. Porque assim, o Benício, ele é filho de um homem branco com uma mulher indígena. E o irmão do Benício, ele é filho do mesmo pai, só que a mãe é uma escrava. Então assim, eu queria muito ter visto mais desses dois personagens, mas infelizmente eu achei que a história deles não foi tão bem contada, tão bem aprofundada. O segundo livro que eu peguei para ler agora no mês de agosto tem resenha aqui no canal, que foi Querido Edward. Por causa de ter feito uma resenha desse livro, eu não vou me aprofundar. Se vocês quiserem saber mais a respeito dessa leitura, é só acessar o vídeo que tá aqui no card, mas ele veio pela Tag Inéditos, ele é da caixinha do mês 8, e ele vai contar a história do Edward, desse menino de 10 anos de idade, que foi o único sobrevivente de um acidente aéreo. Ele estava se mudando de uma cidade para outra, o avião caiu, e ele perdeu nesse acidente então a mãe, o pai e o irmão mais velho, além das outras 200 pessoas que vieram a falecer também. É uma história que foi inspirada em uma história real que aconteceu em 2010, onde uma única criança de 9 anos sobreviveu a um acidente aéreo. E eu falo mais de como foi a sua leitura nesse vídeo aqui, que eu vou deixar nos cards pra vocês. E o último livro que eu consegui então finalizar no mês de agosto foi Cativeiro do Medo, do Valdir L. Santos. E esse livro aqui foi uma grata surpresa pra mim, porque eu não sabia o que esperar. Gente, as maritacas, elas descobriram que aqui do lado de casa tem um pé de ameixa. E aí elas estão pousadas aqui, comendo ameixa e gritando. Pois é. Como eu tava dizendo, antes de ser interrompida pela maritaca, pelo meu filho, pela minha mãe, pelo gato, pelo cachorro, pelo vizinho, pelo carteiro, eu gostei bastante da leitura do Cativeiro do Medo. Foi uma leitura que me surpreendeu. Eu não sabia do que se tratava a história. Eu não tinha lido nem a sinopse desse livro. Eu li porque eu conheço o Valdir. Ele é um colega do grupo do Papo de Autor. E a gente estava conversando e eu peguei o livro dele para ler porque eu me interessei. Em Cativeiro do Medo, a gente vai acompanhar mais ou menos a rotina de uma cidade do interior. Acontece que na estrada para essa cidade tem uma curva que é considerada muito perigosa e vira e mexe tem um acidente fatal ali. Só que o novo delegado, o delegado que tá chegando, que tá assumindo a cidade, ele considera aquele último acidente um pouco suspeito e ele começa a investigar. Porque o carro tá muito batido, o carro tá enranhado, o corpo tá um pouco estranho, parece que alguém mexeu na cena do crime. E ele começa a investigar para saber se não tem coisas ali que levariam a ser um assassinato. E ele acaba descobrindo que outras mortes, outros acidentes também são bem suspeitos. Em paralelo a isso, a gente vai acompanhar o ponto de vista do assassino. Só que esse assassino, ele não é um assassino qualquer, ele não tá sequestrando essas mulheres pra estuprar, ele não tá sequestrando elas pra matar, nem nada desse tipo. E isso é uma coisa que me deixou, assim, bastante em dúvida do que eu sentia a respeito desse assassino. Porque ao mesmo tempo que a gente já consegue sentir empatia por ele, a gente torce um pouco por ele, a gente também não torce por ele, porque não é ético você torcer por ele.
E foi uma leitura que me deixou bastante instigada. Eu tinha bastante curiosidade para saber o que estava acontecendo, se mais pessoas estavam envolvidas naquilo e como é que aquilo ia se desenrolar. O que me desapontou um pouco foi o final, porque o Valdir, ele jogou alguns verdes ali na história que indicavam um pouco como o livro iria acabar, como a história iria acabar. Só que esses verdes pra mim foram maduros demais e eu acabei pegando, eu acabei esperando por esse final, que não era o final que eu queria, mas foi o final que ele me entregou, enfim. Foi o único ponto negativo do livro. Eu achei a escrita do Valdir bem envolvente, eu gostei bastante da forma como ele narrou o livro. É um livro bem curtinho, tem em média 100 páginas, então assim, dá pra ler praticamente numa sentada. Essas foram então as minhas leituras do mês de agosto. Ficou faltando finalizar o Através da Neblina, que é um livro que tá na minha meta de leitura do ano. Eu ainda tô bem no início, é um livro bem grosso, tem mais de 700 páginas, mas eu quero terminar no máximo semana que vem, vamos torcer por mim, não é mesmo? Me conta aqui embaixo quantos livros você conseguiu ler no mês de agosto, se as leituras foram positivas, se as leituras foram legais, se você gostou de ter lido esses livros que você leu, eu vou gostar bastante de saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar o sininho para receber notificações toda vez que sair vídeo novo. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, até a próxima!